mas ainda assim eu acho importante falar algumas coisas que nós vamos utilizar diretamente aqui em motor, né? Então é importante, vocês podem ver lá tranquilo, né? Lá na disciplina de circuitos trifásicos, e aqui o que a gente puder recordar, revisar, acho que vai ser bom. Ok, pessoal? Então acho que agora estamos aí oficialmente gravando essa aula, né? E eu vou colocar para apresentar a minha tela. Enquanto eu estiver apresentando a minha tela, eu paro de ver o chat, não é isso? Então, eu vou pedir Pode ser você, Arruda, hoje? Se alguém colocar alguma questão no chat, eu não estou lendo, para ler para mim e me interromper? Pode. Deixa eu compartilhar aqui. Joia. Daqui a pouco vocês devem estar vendo na minha tela aí. Vamos ver se a gente consegue concluir esse assunto hoje. Vocês estão vendo na minha tela? Sim. Ainda já está aparecendo aí para vocês? Já. Joia. Beleza, botei no modo tela cheia, então, a apresentação. Na aula passada, senhores, nós tivemos uma introdução, falamos do que é um circuito trifásico equilibrado, né? A defasagem angular que existe entre as fases de um sistema trifásico, então, recordam aí direitinho? Passamos por aqui e terminamos fazendo uma continha aí na calculadora, né, para mostrar que a diferença de potencial, deixa eu colocar o meu laser aqui, que a diferença de potencial entre dois fasores, entre duas fases desse sistemão aqui, ó, vamos voltar aqui, essa imagem é bacana. Se eu pegar entre A e B, B e C, ou C e A, qualquer duas fases que eu pegar, a diferença de potencial seria de 220 volts se a tensão da fase A, B e C for de 127 volts. Então, tal como é, né, o nosso sistema de baixa tensão na rede de distribuição secundária, nós temos aqui 127 ângulo zero na A, na fase B os mesmos 127 menos 120, defasado de 120, e na fase C os mesmos 127 volts, mas agora defasado de 240. Né? Então, qualquer fase para o neutro dá os 127, que é o valor que nós lemos como multímetro na tomada. Né? Quando a gente pega o multímetro e coloca na tomada, a gente está lendo só o módulo da tensão. O multímetro, o basicão que nós temos aí, ele não dá a fase, ele não dá o ângulo, ele não dá o argumento, ele dá só o módulo da tensão. O módulo da diferença de potencial entre as suas ponteiras. Então, se a gente coloca lá no barramento, né, de qualquer fase para o neutro, eu vou medir sempre 127, porque o neutro é zero. Então, qualquer valor em coordenada polar ou retangular menos zero, que é o neutro, vai dar o próprio valor da fase. Porém, quando eu faço a diferença de potencial, diferença A menos B, B menos C, C menos A. Quando eu aplico aqui, ligar um chuveiro entre qualquer duas fases, esquece o neutro, entre quaisquer duas fases, a gente calculou, né? A gente viu e nós calculamos. E na hora que eu faço as continhas, né? Eu transformei tudo para coordenada retangular. Depois eu fiz a conta, né, da parte real em azul, a imaginária em vermelho, e aqui achei o resultado de 1 menos o 2, que é V12, né? V12, pessoal, é sempre o primeiro menos o segundo, ok? Então, V1 menos V2, eu cheguei no resultado em coordenada retangular, converti para polar, cheguei aqui, ó, que a diferença de potencial entre duas fases, 1 em 2, V1 menos V2, é igual a 220 aproximadamente, ângulo 30. Então é daí que surge o 220, 127. Né? No secundário transformador, desse de poste de rua, nós temos 3 fases, mais o neutro em cima. Então, a tensão entre fases, que nós vamos dar o nome também, logo à frente, de tensão de linha, vocês vão ver isso em circuitos de potência. A tensão de linha, que a gente fala do sistema trifásico, é a tensão entre duas fases. A tensão entre fases, a gente fala que é a tensão de linha, que nesse caso aqui é 220 volts, módulo. E a tensão isso é a tensão de linha. E a tensão de fase, que nós falamos, a tensão de fase é medida em relação ao neutro. Então, o próprio 127 na 1, na 2, na 3, na A, B ou C, R, S, T, L1, L2, L3. Tem várias nomenclaturas, várias normas. Então, UVW, né? Tem que chamar UVW. Então, vocês vão encontrar de tudo aí. Eu já vi um da Siemens, um desenho da Siemens que eu demorei a entender.
era um caderno de um equipamento da Sims, lá da Celó, que, né, que eu trabalhava na indústria, né, e era LKM, e era um LKM minúsculo e itálico, era um desenho antigo do projeto, muito bem feito o projeto, alemão, né, Siemens, alemão em eletricidade, tem tudo a ver, os caras são muito bons, né, então tem a BB, Schneider, Siemens, tudo é marca alemã, excelentes. E só que o caderno, eu estava olhando as letrinhas, falei, gente, eu nunca vi o que é isso. Aí até eu descobri que era um L em itálico, todo viajado, um K, você tinha que ver como é que o K minúsculo, itálico, era bordado. Até saber que ele era um K, era KLM. Até eu descobri que aquilo ali, cada um era uma fase, nossa Deus, foi difícil a gente entender, depois que entende, então a gente tem que acostumar. Aí vocês vão encontrar várias representações de um sistema trifásico. O mais comum, né, é o ABC, sistema, chama fase 1A, fase 2B, fase 3C, o RST e o VW. É o mais comum que eu acho que vocês vão encontrar por aí. Por enquanto aqui eu não dei nome aos bois, porque nós começamos a estudar aqui, ó, os vetorzinhos do nada, né, do zero e tal, então chamei de vetor 1, vetor 2, vetor 3, mas já a gente vai passar só a referir a VA, VB, VC, VR, VS, VT e por aí vai. Alguma dúvida, meninos? Nesse resultado que nós encontramos aqui? Se alguém não acompanhou, não teve tempo de assistir a aula da semana passada, calma, né? Não se turbe o vosso coração. Só está lá no sistema, é só acessar, assista a aula, vale a pena. Esse início de terceiro módulo pode ser um pouco chocante, né? Literalmente falando, do sistema trifásico, porque é algo novo, né? E tudo que é novo, a gente demora um tempo para assimilar. Bacana? Então, assiste a aula com calma, né? Eu sei que o tempo nosso é muito escasso, mas tenta assistir, presta atenção, dúvidas, né? Não fique com dúvidas, joga lá no grupo, me manda mensagem no privado, dá algum jeito que a gente consegue sanar, né? Mas eu tenho certeza que se vocês acompanharem a aula com tranquilidade, anotando, copiando ao lado, né? Fazendo aí algum exercício, eu tenho certeza, nem que seja exercício de copiar, você aprende assim, copiando, né? Quantas pessoas, eu mesmo, né, a gente era garoto, né, de quinta série lá, às vezes fazia uma cola e nem usava, porque decorava, né, só de fazer, fazia uma vez, ficou grande, diminuía, né, então eu não estou incentivando ninguém a fazer isso não, pelo contrário, mas às vezes só de copiar você aprende, olha que loucura, né? Então copie os vetores, tem que escrever aqui, ó, V1 é 127 ângulo zero, que é 127 real mais um J0, mesma coisa para o 2, para o 3, tem que escrever, tem que entender ali, que você escrevendo, a sua mente está ali processando, né, e está assimilando, né? Então façam esse exercício, eu tenho certeza que vocês vão conseguir entender bem esses conceitos. Tendo dúvida, eu estou à inteira disposição. Bacana? Da mesma forma, meninos, que nós fizemos aqui no 2, a DDP, olha só, né? Assim, eu acho muito bom quando a gente chega no terceiro módulo, a gente sobe o nível demais, né? Eu estou falando de sistema trifásico, agora não é mais CC, não é só CA, agora é CA e trifásico, é o que tem no poste, é o que chega na sua casa, é o que está na indústria, é o que está na subestação. Então agora a gente está subindo o nosso nível. Eu estou falando aqui dos termos, né? Quando eu falo DDP, todo mundo sabe muito bem já o que é isso no terceiro módulo. Então, quando eu falo DDP entre V1 e V2, a gente sabe que é a diferença de potencial entre 1 e 2, V1 menos V2, que a gente chama de V12. Isso aqui para nós é a DDP entre o V1 e o V2. Se eu colocar VAB, é a diferença de potencial entre a fase A e a fase B. Se eu colocar VBC, é a diferença de potencial entre a fase B e a fase C. Entende? Então é por aí que a gente vai conversar daqui em diante. E aí, da mesma forma que nós fizemos para a diferença de potencial entre 1 e 2, eu vou deixar como tarefa para vocês calcularem. Inclusive, eu vou pedir isso como atividade já avaliativa, né, pedindo ponto, para vocês treinarem e obrigá-los a fazer essas contas. Eu preciso que vocês façam essa conta na mão, né? Digitem, para vocês perceberem esses conceitos de fasor, para nunca mais esquecer isso. Eu pedi para vocês vão fazer agora, eu fiz entre 1 e 2, DDP entre 1 e 2, V1 menos V2. Agora vamos fazer V2 menos V3, a DDP entre V2 e V3. Depois, entre 3 e 1, V3 menos V1, que é o V31. Tá vendo? Deixei aqui em branco para vocês fazerem como exercício, como atividade. Muito simples. Aqui, ó, o V1, V2 e V3
já está decomposto aqui bonitinho, coordenadas retangulares, perdão, coordenadas polares e coordenadas retangulares. Já está aqui prontinho, convertido, né? Se eu pedir no exercício 3, V2 menos V3, está aqui, ó. Se eu pedir V3 menos V1, está aqui o V3, está aqui o V1. Só fazer conta dos números reais, conta dos números imaginários, depois transformar para polar. Assim como eu fiz aqui, ó. Sigam esse passo a passo, que não vai ter erro. Bacana? Então, eu vou deixar isso daqui como exercício, como exemplo e também como atividade avaliativa. Eu faço questão que vocês explorem esses conceitos. Agarrou, deu dúvida, não entendeu, me liga não, né? Mas pode colocar no grupo, lá que na mesma hora a gente entra dando suporte. Ok? E aqui, juntos, quem está com calculadora científica aí, para me ajudar? Esse aqui eu quero fazer junto com vocês, porque eu acho um resultado muito bacana, muito fantástico. Coloca aí no chat quem está com calculadora científica aí. O Lucas já está, o Thiago também está? Serve aquele site que converte também? Serve aquele site que converte também. Tem um site que faz conversão de coordenada retangular para polar, né? Aí pode usá-lo para fazer a conversão. Calculadora científica aqui é só para a gente fazer as conversões, né, de retangular para polar. Guardem, porque agora a nossa vida será assim, né, fazendo entre transformadas retangulares e polares, será o nosso destino daqui em diante, né? Quem mais tem aí? Deixa eu ver. O Acipreste falou que tem. Deixa eu ver. Tiago, Lucas, beleza. O Cristóvão, tá com calculadora científica aí? Corre lá e pega. Vou fazer uma gincana na próxima aula. Quem tiver com a calculadora científica vai ganhar aqui um mérito. A Thaís está também. Você também, Lucas? Você também, Tiagão? Todos também? Vitor Monteiro, isso. Vitor Monteiro? O que é esse Vitor Monteiro que eu não estou lembrando? Qual que é o seu apelido, Vitor Monteiro? Não tem. Você já teve aula comigo, não? Tive no começo. Aí depois não tive mais, não? Não, teve também, só que foi online, né? Tá. Ué. Não, tá certo. Eu estou fazendo confusão com outro Vitor. Acho que ele formou, que é o Vitor BD. Isso mesmo. Não deu tempo de colocar apelido, não, né, Vitor? Deu, não. Você escapou, hein, cara? Salvo pelo Eren, bicho. Então, olha só. Brincadeira, pessoal. Vamos fazer esse exercício juntos. Qual será a soma aritmética e vetorial dos três vetores, V1, V2, V3? Né? Então, eu estou pedindo aqui duas formas de fazer a mesma coisa. Eu quero que vocês façam uma soma matemática, somar o fasor V1 com o fasor V2 com o fasor V3, matematicamente, real e imaginário, e depois nós vamos fazer essa conta vetorial. Talvez vocês não tenham feito ainda nenhuma conta vetorial em circuito CA, se bem que eu acho que já devem ter feito sim. Mas vocês vão ver aqui que é muito bacana quando a gente faz. Tá? Então, a primeira coisa que eu quero que vocês façam não é DDP mais, não é diferença de potencial mais. Né? Embora na tomada seja DDP, o que chega para o chuveiro ligado em bifásico é DDP, aqui eu quero somar os três vetores. Professor, mas que loucura é essa, né? Onde que eu iria aplicar esse conceito? Está gravando a aula, pessoal? Tá, né? Sim. Beleza, vamos começar tudo de novo. Bate o desespero, né? O que ele está falando? Onde, a DDP, eu já falei onde que eu uso. A tomada, no chuveiro, qualquer carga ligada entre duas fases, quaisquer, né? DDP, bacana. Agora, aonde que eu uso a soma? Né? Eu não vou somar tensão em lugar nenhum. É verdade, né? Tensão a gente faz diferença de potencial. O que nos importa na prática, no mundo real, é a DDP, diferença de potencial. Ok? Mas eu não vou somar tensão, mas perceba, eu posso somar num nó. Lembra do conceito de malha e de nó? O que tem no nó? Um nó de um circuito? Eu tenho o quê? A soma das correntes. A soma das correntes que entram é igual à soma das correntes que saem, lembra? Então, guardem, né, percebam, DDP, tensão elétrica, volts, é diferença entre dois fasores, um menos o outro. Agora, se eu falo de corrente entrando em determinado ponto, saindo de determinado ponto, corrente, vamos levar para o nosso lado aqui de máquinas.
corrente, as 3 correntes trifásicas, uma em cada fase, entrando no motor. A gente vai ver que lá no final dos enrolamentos do motor, eu tenho um nó de fechamento, se for ligação estrela. E nesse nó de fechamento de ligação estrela, está chegando uma corrente da fase A, da fase B e da fase C. Eu tenho uma somatória das 3 correntes. Então, tanto faz o fasor, o vetor, somar V1, V2, V3, mas entendo que na prática, né, o que eu somo são as correntes que estão entrando em um nó, são as correntes que estão indo para o fechamento desse motor. Né? E aí, o que acontece na hora que eu somar a corrente da fase A, mais a corrente da fase B, mais a corrente da fase C? Um ignorante poderia falar assim, a somatória das 3 correntes, se o motor for todo equilibrado, bonitinho, não tiver nenhum problema de desequilíbrio entre fases, né? Bobina queimada, nada disso. Se eu tenho 10 amperes na fase A, 10 na B e 10 na C, eu vou ter uma somatória das 3 correntes, vão ser 30 amperes. Né? Alguém que nunca viu eletricidade na vida, que não conhece números complexos, pode achar isso. Nós, que sabemos, né, a complexidade dos números complexos, sendo bem redundante para focar bem esse assunto, sabemos que eu não posso somar 10 com 10 com 10, porque tem um ângulo. Eu tenho um ângulo da fase A, eu tenho um ângulo da fase B, eu tenho um ângulo da fase C. Então, eu tenho que fazer uma soma vetorial. E aí, vamos ver o que acontece? Se eu tiver 3 vetores iguais, né, que nós temos aqui, ó, 3 vetorzinhos iguais, mas defasados de 120 graus, igual nós temos aqui, ó, deixa eu ver. Cadê? Tem aqui, ó. Se eu somar aqui pode ser tensão, pode ser corrente esse sinal trifásico, tá, pessoal? Então, se eu somar aqui, ó, a fase 1, preta, com a fase 2 vermelha, com a fase 3 azul, se isso aqui for um sinal de corrente no motor, e pode ser um sinal de corrente no motor, que o pico aqui da corrente é 1 ampere, tá vendo esse 1 aqui, ó? Vamos, né, trazer para o lado mais simples. Eu tenho 1 ampere de pico na fase A, 1 ampere de pico na fase B, 1 ampere de pico na fase C, e elas estão defasadas de 120 graus, aqui, ó, 120 graus, 120 graus. Umas das outras estão defasadas de 120 graus. E na hora que chegar lá no final do motor, que elas se encontrarem, e eu somar fase 1 com fase 2 com fase 3, o que vai acontecer? Então, por favor, por gentileza, eu tenho aqui, ó, fase A, fase B, fase C. A tarefa de vocês, que eu quero que vocês me ajudem, é fazer essa somatória aqui dos números reais, A, B, C, e dos números imaginários, J, da A, da B e da C. Vocês conseguem fazer essa somatória para mim? 2 minutos. Ô, professor, pode fazer tudo junto ou posso fazer V1, V2, resultado da V1, V2 eu faço com V3? Tanto faz, o que você achar mais fácil. Você pode chamar V1 mais V2 mais V3 tudo junto, ou por partes, né? Filosofia do Jack Stripador, vamos por partes. V1 mais V2, o resultado mais V3. Eu te aconselho nesse caso, como é muito simples, fazer tudo de uma vez. Abre aí um parênteses para fazer a parte real do 1, do 2, do 3, abre outro parênteses com J para somar a parte imaginária do 1, do 2 e do 3. Dá para, nesse caso aqui é muito simples fazer direto os 3, mas nada impede que você faça por partes, tá ok? Ô, professor, Senhor? pode falar o resultado que eu achei? Sim, claro. Deu 0 mais 0J, que é igual a 0. 0 mais 0J. É um resultado, no mínimo, esquisito. Você acha, quem que falou aí? Eu. E teve gente no chat que falou também. Quem que é você? Eu quem? Seu O Arruda. Ah, o Arruda. O Também Arruda. achei Tô isso. achando que esse resultado seu tá meio estranho. Quem mais no chat achou aí? Deixa eu ver. Eu, Thiago. Tiago achou isso. E mais quem? A Cipreste também dá 0 nos imaginários, beleza. Mais alguém conseguiu? Vamos ver? Ó, nós temos aqui, vamos primeiro começar pela solução aritmética, né? Eu vou somar, o que é o V1? Perdão, o que é o V1? O V1 é 127 mais J0. O que é o V2? O 63,5 na parte real, e o V2 imaginário é menos J, 109,98, né? Isso aqui eu transformei do polar para o retangular, né, meninos? Aqui é 127 ângulo 0, aqui é 127 ângulo menos 120, e aqui é 127 ângulo menos 240,
ou mais 120, que é a mesma coisa, né? Então, aqui vai dar a parte real e a parte J imaginária. Então, eu vou ter esse símbolo aqui, pessoal, não assustem não, esse símbolo aqui é de somatório, tá? Eu vou somar isso tudo aqui. Na hora que eu somo isso tudo, eu coloquei a parte real toda em azul, né? Tá vendo aqui? A parte real em azul e a parte em vermelho é parte imaginária. Só para identificar, separar o que é real do imaginário. Na hora que eu somo real com real, eu não posso somar real com imaginário, né? Somei todos os reais no azul, todos os imaginários no vermelho. Então, olha só, 127 menos 63,5 menos 63,5, isso vai dar 0. J0 é 0. Menos 109,98 do J, mais 109, faltou o J aqui, né? Depois eu corrijo. Mais 109,98 do J, e um anula o outro, que é 0, deu 0. Ou seja, eu tenho 0 na parte real e eu tenho 0 na parte imaginária. Isso em coordenada retangular. Óbvio que, se eu levo isso para a coordenada polar, eu vou ter 0, ângulo 0. Então, olha que coisa mais esquisita, né? Que é o sistema trifásico. Na hora que eu faço a diferença entre dois vetores quaisquer, V1 menos V2, V2 menos V3, V3 menos V1, né? A diferença de potencial, se for tensão, guardem, se for tensão, e eu fizer DDP entre dois cabos que estão lá no poste, ligar, né, uma fase na outra fase, eu tenho um resultado maior. O 127, que é para o neutro, se transforma em 220 para a fase. Agora, olha que louco, se eu somar, aí eu não vou somar as tensões, eu vou somar aqui, no caso, corrente, que estão entrando no nó. A corrente da fase A, a corrente da fase B, que também está defasada de 120 graus, e a corrente da fase C, que está defasada de 240, se eu somar essas três correntes num nó, num circuito, num nó de um circuito, o resultado é nulo. Se eu somar três correntes trifásicas equilibradas, simétricas, né, que significa equilibrado, eu tenho o mesmo valor de equilibrado e simétrico, guardem isso, né, equilibrado e simétrico. Eu tenho o mesmo valor de pico, ou o mesmo valor RMS, né, o mesmo valor 127 para todas em relação ao neutro. Simétrico, elas estão defasadas de 120 graus, direitinho. Se eu tiver, então, três correntes trifásicas equilibradas e simétricas, que é o nosso caso, a somatória delas, independente do valor que vai dar cada uma, né? 1 ampere, 10 amperes, 100 amperes, se elas estiverem defasadas de 120 graus, o resultado é 0. A corrente que vai entrar... Olha que loucura, hein? Vai entrar três correntes no nó. Sabe quanto que vai sair do nó? 0. Uma anula a outra. Se eu tiver só duas, não anula, não. Eu tenho que ter as três somadas bonitinho. Se eu tiver só duas aqui, ó, V1 com V2, não dá 0, não. Se eu somar V2 com V3, não dá 0, não. Mas se eu somar as três no nó, entra 3, não sai nada. É muito estranho, no primeiro momento, a gente pensar isso, mas é a matemática dos números complexos, né? Então, no motor, vou trazer para o nosso caso de máquinas, está entrando 1 ampere na fase A, 1 ampere na fase B, 1 ampere na fase C. Defasados de 120 graus as correntes. Vai passar pela bobina do estator, nós vamos ver isso melhor. A hora que chega no ponto neutro, né, no ponto de conexão do final das bobinas, a corrente vai chegar, passa pela bobina na A, na B e na C, lá no ponto de conexão comum, a corrente ali é 0, não vai sair nada para lugar nenhum, não precisa nem aterrar, porque a somatória das três correntes, uma anulou a outra. Ok? Olha que maluquice. Eu falei aqui, dúvidas, meninos? Primeiro ponto, né? Alguma questão? Tranquilo? Não, até agora tranquilo. Tranquilo. Eu falei aqui em fazer soma aritmética e fazer soma vetorial. A aritmética está mostrada aqui, ó, matemática, pá. Eu posso fazer também a soma vetorial do V1, V2, V3. Como é que seria essa soma vetorial? V1 é ângulo 0. V2, menos 120. V3, menos 240 ou mais 120. Lembra que o ciclo trigonométrico, né, é 360 graus, então eu posso ir o V3 em relação ao 1 mais 120,
o ômega sempre vai no sentido anti-horário. O sistema, né, sempre gira no sentido anti-horário, que é o W, o ômega. Então, eu posso ter aqui o V3 em relação a andar mais 120 no mesmo sentido anti-horário, ou ir no sentido anti-horário, que é menos 240, o azul aqui. Ok? E aí, eu quero fazer essa soma. Eu tenho aqui, ó, representei V1, representei V2, representei o fasor V3. Defasado de 120 graus, o mesmo tamanho, bonitinho, tudo bacaninho. Agora eu vou fazer a soma, já fiz a matemática, vou fazer a soma vetorial. O que é a soma vetorial? V1 mais V2. O V1 é o vermelho. Eu vou pegar o V2 aqui e vou somar vetorialmente. Eu vou pegar a inclinação dele, vou pegar o ângulo dele aqui e vou trazer para o final do 1. Como é que é a soma vetorial? A soma vetorial eu pego V1, represento V1. Na hora que eu acabar o V1, acabei o V1, eu pego o V2 e coloco na ponta do V1. Então, eu vou pegar o V2, vou transportar o V2 aqui, ó, o laser. Vou transportar o V2 para cá. Transportei ele, eu faço esse transporte. Por quê? Se eu estou somando, o V2 vai começar aonde o V1 termina. Se o V1 terminou aqui, agora eu vou somar mais o V2. Então, eu coloco o V2 aonde terminou o V1. Bacana? Coloquei o V2. Alguma dúvida até aqui? E depois, se eu somar o V2, eu vou somar o V3. Então, olha só, eu tenho V1, somei V2. Eu tenho que pegar agora o V3 e começar o V3 com a mesma inclinação que ele tem do V3, aonde terminou o V2. Então, se o V2 terminou aqui, eu vou pegar o V3, vou transportar ele para cá, com a mesma inclinação de origem dele. Vamos fazer isso? Peguei o V3, transportei aqui, coloquei ele no final do V2, e aonde que eu fui parar? Na origem, no zero. V1 mais V2 mais V3, eu cheguei num resultado zero real mais zero imaginário. Zero, ângulo zero. Eu tenho o módulo zero e o ângulo tudo zero. Eu estou na origem do meu sistema, né, de coordenadas. Estou na origem aqui, ó. Então, V1 mais V2 mais V3, vetorialmente, fazendo essa soma vetorial, não preciso nem gastar a matemática toda aqui, ó. Essa matemática toda aqui, né, é desnecessário, porque eu posso fazer a soma gráfica, a soma vetorial aqui, que chega no mesmo resultado. Tem que chegar, óbvio, né? Então, quando a gente trabalha com fasores de corrente alternada, eu posso trabalhar, se eu tiver lá transferidor, régua, tudo bonitinho, eu posso trabalhar com soma de fasores, soma de vetores, que eu consigo chegar no resultado direitinho. Viu só que bacana? Então, percebam que a soma das três correntes que entram no motor, ao passar pelo meu motor e ter o fechamento lá final do motor, elas vão se anular. O resultado ali é nulo. Ok? Dúvidas? Pessoal, ou vocês estão entendendo tudo ou não estão entendendo nada. Eu prefiro acreditar que vocês estão entendendo tudo, que isso aqui está sendo uma barbada para vocês. Tranquilo? Por enquanto está tranquilo. Bom demais. Ministro, se vocês conseguirem entender esse sisteminha trifásico aí, poxa vida, eu vou ficar assim muito satisfeito, porque vocês vão deslanchar na elétrica daqui em diante, né? Quem trabalhar com subestação, manutenção industrial, análise diagnóstico de motor. A gente vê tanta gente experiente, às vezes, na área que não tem esse conhecimento matemático, né, do trifásico. Fala do trifásico, está acostumado a falar, acostumado a fazer, mas não entende, né, profundamente, não entende fisicamente o que é. Se vocês conseguirem ter essa bagagem teórica, vocês vão estar show de bola aí no mercado. Vale a pena estudar. Trifásico vale muito a pena estudar, porque tudo na indústria é trifásico. Tudo. Motor, transformador, alimentação, subestação. Então, se você é um cara que entende de trifásico, você é um cara diferenciado. Muito diferenciado. Né? Eu lembro, só comentando aqui, eu lembro uma vez quando um pedreiro, até muito experiente, sabia fazer bastante coisa de instalação elétrica, mas aí ele me perguntou, deixa eu te perguntar, eu não consigo entender isso, como é que eu ligo 2 positivos no chuveiro, os dois dão choque, para eles, aí eu já começo com não é positivo, são 2 fases, né? Mas aí ele falou assim, eu ligo 2 positivos e o chuveiro funciona, né? Eu tinha que ligar um positivo e um negativo. Como é que eu posso ligar 2 positivos iguais de 127 e o chuveiro funcionar? Quer dizer, a cabeça dele é muito boa, né? Ele pensou, poxa, 127 no positivo não cabe.
outro com 127 também. É igual pegar no corrente contínua 12 com 12 volts CC. Não tem diferença de potencial nenhuma ali, né? Então, como é que pode o chuveiro funcionar? Dá choque do positivo do 127 para um lado, do positivo para o outro, né? Faltou conhecimento de trifásico ali. Eu tentei explicar de uma forma bem simples para ele entender. No final ele entendeu. Eu acho que ele conseguiu entender um pouco por que ele circulava, porque não era 127 puro, que tinha um ângulo, que a diferente potência. Aí, assim, olha a nossa dificuldade, né? De explicar que eu tenho 127 chegando num fio, 127 chegando no outro, e que um menos o outro dá 220. Como é que o cara vai entender isso? Não, é 127 menos 127 é 220. Percebe? Né? Como é que eu preciso ter matemática para conseguir explicar isso? Então, assim, não é simples. Vocês estão tendo aí o passo a passo para entender todo esse processo. Né? Eu não sei se eu consegui explicar ali não, ou se ele foi só educado comigo, né? Porque não é fácil o camarada entender se nunca viu né, o que a gente aprendeu de números complexos, CA, enfim. Né? Talvez ele tenha sido só educado. Não sei. Né? Mas vamos lá. Agora, já que nós entendemos bem essa questão, eu preciso demais que nós entendamos que se eu tenho trifásico, tem duas formas da gente operar esse trifásico. Isso é fundamental para a operação de motor. Isso é fundamental para a operação do sistema elétrico de potência. Nós temos uma sequência de fase direta ou positiva, ou ABC, 3 nomes para o mesmo trem. Sequência de fase direta, positiva e ABC. Guardem, vocês vão pegar livro, manuais, pessoas conversando que falam sequência direta, outros falam sequência positiva, outros falam sequência ABC. Isso vai ser cada hora de um jeito. Então guardem os 3, acostumem-se com os 3, que cada hora vai vir de um jeito. Que nada mais é do que aquilo que nós vimos até o momento. Olha só. Eu tenho A, agora aqui eu parei de chamar de V1, V2, V3, eu estou chamando mais, usando nomenclatura, mais do que do sistema elétrico. Fase A para o neutro, que é o VAN, lembra que eu comentei atrás? AN é VA menos o VN. Só que qual que é a tensão do neutro? Normalmente no sistema equilibrado, trifásico, equilibrado, simétrico, a tensão do neutro é 0. Então, tensão na fase A, menos o do neutro, que é 0, vai ser a própria tensão da fase A. VBN é a tensão da fase B, menos a tensão do VN, tensão do neutro, que a princípio é 0. VCN, tensão na fase C, menos a tensão do neutro, que é 0. Né? Então, nós temos aqui, ó, o fasor VAN, o módulo aqui, pode ser 127, pode ser qualquer valor que a gente queira trabalhar, ângulo 0. VBN, aqui o módulo tem que ser igual das 3 fases, o módulo tem que ser, o tamanho, né, tem que ser igual. O B está atrasado de 120 graus. Olha o ômega como é que gira, pessoal. O ômega gira no sentido anti-horário. Então, se eu estou indo aqui contra o ômega, é menos 120. Se eu estou indo a favor do ômega, é mais. Contra o ômega é menos. Tranquilo? Então, nós temos aqui o VBN está menos 120 do VCN. Ele está menos 240 do A, ou ele está mais 120 do A. Então, eu posso pegar o caminho mais curto, né, para chegar no C. Eu posso pegar o caminho mais longo do A para o C, esse é o caminho mais longo, ó, né? Ou eu posso pegar o caminho mais curto. O caminho mais curto está a favor do ômega. Se está a favor do ômega, é mais 120 aqui, ó. Entendeu? E aí, se eu for plotar, né, o ângulo 0 parte da origem. O ângulo 120 aqui, menos 120, ele vai começar, o menos 120, meninos, é a mesma coisa do que mais 240. Então, ele começa mais, depois, a onda aqui no 0 começa 240 positivo, ó, 240 positivo, o B, 240 positivo em relação à origem. E o C? O C está mais 120. Então, mais 120 depois, começa o C. Então, eu vou ter essas 3 senoides. Né? Um sistema trifásico, onde aqui está desenhado fase A para o neutro, B para o neutro, C para o neutro. As 3 fases representadas aqui. Isso é sequência direta, positiva, ABC. Mas como é que
eu sei que é sequência positiva, direta ou ABC, para outra que nós vamos mostrar. Tá vendo esse camarada aqui? Esse aqui, ó, é o... Deixa eu ver quem tá aparecendo. Um Cristóvão, da turma aí, ó. Aí você, Cristóvão, você tá aqui olhando esse sistema girar. Olha aqui, esse ômega girando no sentido anti-horário. Fala para mim aí, Cristóvão, se você estiver nos acompanhando aí. Tá por aí, não? Estou. Tá? Você tá com a luneta aqui olhando esse sistema trifásico que fica girando, né? 60 vezes por segundo, né? Assim, né? A rotação é de 60 Hz. Se você está olhando aqui, você está usando essa referência, se girar no sentido do ômega, quem que passa primeiro pela sua vista aqui, ó? Qual fasor que passa primeiro aqui, o Cristóvão? Vai passar primeiro pelo ômega? O primeiro que você vai enxergar cruzando a sua luneta aí é o A, não é? É o VAN? VAN, isso mesmo. Por isso que eu coloquei sequência A. Muito bem. Depois que passar o VAN, quem que vai passar pela sua luneta aí? O VBN? Isso, então eu chamei de B aqui, ó. A, B. E por último, se você continuar girando, qual vai ser o último que vai passar pela sua luneta? O VCN. VCN, que eu coloquei o C aqui. Então percebam que... obrigado pela contribuição aí, tá, Cristóvão? Isso mesmo. Perceba que pelo nosso observador, quando der dúvida, lembra de colocar um observador, lembra de chamar o Cristóvão aí para nos ajudar, né? Ele vai estar aqui olhando, primeiro passa o VAN, A, depois passa o VBN, B, por último, no sentido anti-horário, né? Por último vai passar o VCN. Então isso aqui é sequência direta, positiva ou ABC. Entenderam? Então coloca um observador. Por que eu estou fazendo isso? Existe a outra sequência. O ômega sempre vai girar nesse sentido, mas eu posso construir o meu sistema trifásico lá dentro do gerador de forma diferente. Eu posso trocar duas fases. Como? Eu posso ter a sequência de fase inversa, negativa ou ACB. Opa, vamos voltar aqui. Direta virou inversa. Positiva virou negativa. ABC virou ACB. Então percebam que um é o oposto do outro. Mas por quê? Eu esqueci de colocar o observador aqui, ó. Deixa eu ver se eu copio, dá tempo de copiar o Cristóvão ali e colocar ele de novo ali. Deixa eu ver. Opa. Deixa eu ver rapidinho, pessoal, só para não... Show. Aí, tá aí o Cristóvão também nesse slide. Então, na sequência, estão vendo a tela cheia novamente aí? Acredito que sim, né? Sim. Beleza. Então, olha só, na sequência inversa, negativa ou ACB, vou ter o mesmo observador, deixa eu botar com o meu laser aqui. Vou ter o mesmo observador. Quem que está passando agora primeiro pela luneta? Quem me ajuda aí? O Cristóvão já contribuiu. Quem quer contribuir comigo? O Arruda está aí? Oi. O VAN. Então, vou chamar aqui de A. Depois do VAN, quem que vai passar em frente à luneta aí? O VCN. Chamei de C aqui. E por último, quem que vai passar? O VBN. Isso. Então, percebam, obrigado pela contribuição aí, Arruda. Percebam que a sequência inversa negativa ABC, eu troquei de lugar o B com o C. Na figura anterior, o B está para baixo. O C está para cima. E agora? Troquei. O C que está para baixo, antes o C, olha lá. Peraí, deixa eu voltar aqui. Antes o C estava aqui em cima. O C veio para baixo. E o B, lá na direta, que estava aqui para baixo, na sequência direta, agora o B veio parar aqui em cima. Então eu troquei o B com o C. Se eu troquei, eu falo que eu estou numa sequência de fase inversa, negativa ou ACB. Matematicamente, o que vai acontecer aqui, pessoal? O VAN continua na referência, no ângulo zero, e eu vou ter agora o VBN. O VBN está aqui em cima. Ó. O VBN é mais 120. Antes o VBN estava embaixo, era menos 120. Lembram o VBN? Agora o VBN ficou mais 120. E o VCN, que antes era menos 240, ou era mais 120, que é a mesma coisa. Ele mudou, ele veio para cá, agora ele está menos 120. Ó. Então eu troquei o B com C. Eu posso trocar o A com B?
Posso trocar o C com A? Posso. Qualquer 2 que eu trocar, eu tenho que trocar 2 de posição. Sempre que eu trocar 2 de posição e acompanhar com a minha luneta, sempre eu vou ver primeiro passando A, o C e o B, ou passa primeiro C, B, A. Eu vou mostrar já aí. Aqui eu troquei esses 2, mas eu posso trocar qualquer 2 que vai dar o mesmo resultado. O que significa isso? Quando eu troco qualquer 2 fases, aqui eu troquei só B com C, 2, né? B com C para facilitar a nossa análise, para vocês enxergarem aqui pela luneta, eu estou mudando a minha matemática. Agora V1 menos V2, né? V1 menos V3, os resultados vão ser diferentes. E para o motor, em específico CA, isso traz um comportamento completamente diferente. Por quê? O que acontece se eu ligar um motor desse jeito, ABC, e pegar o mesmo motor e ligar ACB? Será que para o motor muda alguma coisa? O que vocês acham? Gira ao contrário? Sentido de rotação, Riane? Exatamente. Não sei onde vocês já viram isso, se foi em algum lugar aqui no curso, ou na vida prática, na experiência. Onde que vocês viram isso? No laboratório aí. No Senai. Ah, bacana. Bom, beleza. Então, o fato... é no laboratório. Eu dei um curso de máquinas CC, acho que não foi para essa turma, não, foi no época do presencial, que a gente invertia lá o RST na bancada e o motor girar para um lado, para o outro. Para essa turma que eu dei semestre passado, eu tive a oportunidade de trabalhar isso lá no laboratório, né? Só vocês veriam também. Mas o fato se eu inverter a sequência de fase para o motor, ABC ou ACB, ele vai girar para o outro lado. ABC ele gira no sentido horário, por exemplo. ACB ele vai girar no sentido inverso. Isso é muito importante, pessoal. Isso não é brinquedo, não. Primeiro, é importante porque eu posso mudar o sentido de giro do motor e comandar como eu quiser. Eu posso ligar ABC quando eu quiser e fazer através de comandos elétricos, né? Eu quero girar sentido horário, aperto um botão. Aí eu alimento o motor com ABC. Eu quero girar para o outro lado, aperto o outro botão, ventilador de teto. Só que o ventilador de teto é monofásico, né? Mas imagina que é um motor trifásico. Eu quero girar para o outro lado. Aí eu aperto o outro botão, em vez de alimentar ABC, eu alimento ACB, faço uma troca. Ele gira para o outro lado. Isso é mais importante ainda e crucial no ambiente industrial. Eu já vi um acidente por conta disso, quando a gente faz manutenção em motor. Algo muito sério, muito grave, que você tem motores do processo que movimentam grandes partes mecânicas dentro de um processo, movimentam até ponte rolante, movimentam grandes esteiras. E durante a manutenção, às vezes eles desconectam todos os cabos do motor, ou até trocam o motor, e aí vai conectar os cabos de novo na caixa de ligação. E se o camarada ali não prestar atenção, né, não tiver nenhuma marcação antes, o cara não marcou na hora de tirar os cabos, e ligar 2 cabos invertidos, o motor pode girar ao contrário. E aí, se ele girar ao contrário, pode causar um acidente. Tem processo que só pode ir para um lado. Se eu faço o processo contrário, ou eu provoco um acidente, ou vai empenar alguma peça, né, ou vou estragar alguma coisa. Então, isso é muito complicado, né? Por isso que eu tenho que alimentar o motor certinho, do jeito que ele estava, voltar certo, porque tudo cabo preto. Se eu desconectar lá, mexi, dei manutenção, voltei com o motor, e agora, hein? Como é que é a sequência dos cabos, né? Eu tenho algumas possibilidades de ligar ali. Se você ligar na sequência errada, ele pode girar para o lado errado na hora que você energizar o motor, e isso pode provocar, como eu falei, perdas, acidentes, né, problemas mecânicos nas outras partes do processo. É muito grave, ok? Já vi casos que alguma peça grande se movimentou ao contrário, quase prensou a pessoa na parede. Eu já vi casos um caso que não podia girar ao contrário e não tinha marcação, né? E aí, o que faz? Ou você liga pega os cabos lá, né, e alimenta, e dá só um toquezinho, né, dá aquela esbarrada assim, para ver, aí com o motor desacoplado da carga, óbvio, né, só para ver que sentido que o motor vai girar, você dá só pega o último cabo, dá aquela pentelhada assim, ou dá aquele toquezinho maroto lá, para ver em que sentido que ele tende a sair da inércia. Se tiver errado, você troca, e aí põe para o lado certo. Então tem alguns macetes que a gente faz aí, para não ter chance de errar, ok? E aí, se eu estou falando, se vocês entenderam bem essa parte de sequência inversa negativa ACB, trocando, aí eu mudo a matemática aqui, né? Então percebam aqui, olha aqui, ó.
VBN menos 120. A próxima, VBN mais 120. A anterior, VCN mais 120. Aqui ficou VCN menos 120. Então, tem uma diferença substancial aí. E aí, se eu for cair aqui para a prática, né, para a ligação dos motores, eu tenho aqui um barramento trifásico, né, que está desenhado, ABC ou RST, tanto faz. PE é o cabo verde, é o terra, condutor de proteção, ligado aqui na carcaça da máquina, né? E eu tenho aqui, ó, esse aqui é um barramento, né? Pode ser barramento de cobre, pode ser cabo, pode ser o que for, que eu vou pegar aqui uma derivação para alimentar o meu motor, para ligar o meu motor. Isso aqui é um relé térmico, tá, pessoal? E esse aqui é um contator. Vocês vão ver isso, não sei se esse semestre ou no próximo. A parte de comandos elétricos, como é que aciona o motor. O motor não é só ligar na tomada, né? Eu tenho que ter, normalmente, eu tenho que ter aqui um relé térmico, tem disjuntor também que faz a proteção contra curto-circuito, fusível, né, que não está nem desenhado. Eu tenho que ter um fusível, um disjuntor, tem que ter o relé térmico para sobrecarga, tem que ter um contator para abrir e fechar várias vezes, que não estraga, enfim, tem toda aí uma parafernália de equipamentos por trás para alimentar o motor, mas isso é tema um pouco mais à frente. Então, só entendo que isso aqui é um relé de proteção, né, de sobrecarga, isso aqui é o que abre e fecha os contatos para energizar ou não o meu motor. Ele é feito para abrir e fechar milhões de vezes, né? A vida útil desse contator aqui é de milhões de vezes. O disjuntor chega a 1.000, 3.000. Então, o disjuntor... Tem gente que liga o motor na roça direto no disjuntor. E roça é assim mesmo, né? Paciência. Mas depois de um certo número de manobras, o disjuntor estraga e tem que trocar o disjuntor. Esse camarada contator aqui, ele é feito para abrir e fechar até milhão, na casa de 1 milhão de vezes. Né? Claro, talvez ele não vá durar tudo isso, por causa do desgaste, né, enfim, mas ele é projetado para abrir, fechar várias vezes, várias centenas de vezes por dia, né? Então, enfim, só uma explicação rapidinho do que é isso, que está desenhado aqui. O fato é, primeiro eu peguei a fase A, derivei para cá e vai sair aqui a fase A. Ali vou alimentar o meu motor. Isso aqui é a caixa de ligação do motor. Depois eu vou pegar a fase B, vou descer a fase B aqui e liguei. Depois eu vou pegar a fase C e ligar. Peguei aqui ABC. Então, isso aqui é sequência direta. Se ao invés de ligar ABC, eu ligar A, trocar os dois aqui, ele vai girar ao contrário. Se eu trocar os dois A com B, ele gira ao contrário. Se eu trocar C com A, ele gira ao contrário. E aí a pergunta que eu faço é, eu vou até sair aqui para vocês me ajudarem. Eu botei 2 quadrinhos aqui de sequência ABC ou direta, e um outro de sequência ACB ou inversa. Vou fazer uma coisa aqui para vocês me ajudarem. Quer ver? Vocês estão conseguindo ver de forma razoável aí? Sim ou não? Sim. Beleza. Então, olha só. Primeiro, eu sei que ABC... Opa. Peraí que não está respondendo aqui agora no meu PowerPoint, não. Aí, voltou. Eu sei que ABC é sequência direta, né? Então, se eu fosse colocar aqui, ó, ABC, eu colocaria nessa caixinha de sequência direta. Eu sei que se chegar aqui, ó, A, trocar C com B, é sequência inversa. Já aprendi, acabei de aprender que ACB é sequência... Ué, por que ele... Deixa eu colocar esse aqui para trás. Eu sei que esse daqui é sequência inversa. Agora, pessoal, isso aqui é muito óbvio, né? ABC direto. A C com B troquei, inverso. Agora, se lá na fábrica tiver uma marcação, né, ou alguém perguntar para vocês, eu posso ligar B a C? O que é B a C? Ligo o B na primeira, o A na segunda e o C na terceira. Essa sequência aqui, ó, ao invés de ABC, eu tiver B a C, o motor funciona? O que vocês acham? Primeira pergunta, né? Não. Acho que não vai funcionar. Se eu ligar B aqui na primeira linha, A na segunda, C na terceira, B a C, vai funcionar o motor? Sim ou não? Acho que não. Acho que não também. Alguém acha que vai ou todo mundo acha que não? A resposta é, vai funcionar. Vai funcionar se o motor vai girar. O motor vai girar. Para o motor, ele não quer nem saber
se eu liguei ABC, ACB, chegou trifásico para ele, ele produz o campo magnético, até porque o momento que eu vou ligar o motor, eu não garanto que o A está no zero na hora que eu estou ligando no motor. Isso aqui fica girando, ó, 60 vezes por segundo, né? O A fica lá 60 vezes por segundo. Na hora que eu ligar no motor, eu nem sei em que instante que vai estar, então o motor não sabe, opa, a primeira fase chegou B, não foi o A. O motor não consegue identificar isso. Ele consegue identificar que a DDP entre os seus terminais, né, que tem uma DDP de A para B, de B para C, de C para A, que tem um sistema trifásico chegando ali. Agora, se chegou o A no primeiro cabo, o B no segundo ou o C no terceiro, ele não consegue perceber isso. Então, funciona, o motor gira. Primeiro ponto. A outra pergunta é, eu tenho aqui ABC para ele girar para o lado correto, sentido anti-horário, por exemplo. Se eu ligar B a C, o motor vai girar. Agora a pergunta é, para que lado? Vocês conseguem Inverso. saber? Oi? Inverso. Inverso ou direto? Dá uma certa dúvida, não dá? Dá. Eu, às vezes, eu pegava diagrama que chegava lá na fábrica e tinha isso aí, estava ligado BAC. Aí eu falava, meu Deus, isso é direto ou inverso? Aí tinha que fazer um fasor, vetor, falei, gente do céu. Né? Às vezes você está madrugada lá, agarrado, e você fica preocupado com uns trem desse, né? E aí, é direto ou inverso? O motor vai girar sentido horário? Só tem duas possibilidades, meninos. Ou é anti-horário ou é horário. Ou é direto ou é inverso. Positivo ou negativo. ABC ou ACB. Não tem outra. Todas essas Eu outras... acho que direto. Todas, isso, vamos ver. Nem eu sei. Eu não Se decoro se isso, você não. trocar o C e o B, ele é inverso, você só trocou o B e o A. Eu fazia essas análises antes também. Eu ficava tempado, quando eu me perdi um pouco, mas é um bom caminho. Vamos ver? Eu vou ensinar um macete para vocês aqui. Não decorem isso e tal. Vou ensinar um macete que eu, assim, não descobri, não para que descobrir sozinho. Mas não sei, uma hora caiu uma luz lá, você vou fazer e funciona para tudo. Né? Talvez você não vão encontrar isso em livro, não. O que eu faço? Eu não tenho aqui BAC? O que eu faço? Eu repito a sequência, ó, BAC. Coloca de novo BAC. Viu o que eu fiz aqui? Opa. Eu repeti BAC. Viram o que eu fiz aqui? Peguei a sequência que está chegando no motor, BAC. BAC, por exemplo. Vou repetir ela na mesma sequência. BAC, BAC, back, back. Agora, depois que eu repeti de novo, eu vou ler começando do A. Eu vou ler, que sequência que é essa? ACB. Inverso. Sequência inversa. Então, olha só que interessante. Ó, deixa eu voltar aqui, né? Eu estou em dúvida. Eu não sei. E eu estou analisando aqui, e tem hora que fica muito claro, mas tem hora que os fasores embolam na cabeça da gente, principalmente se a gente estiver sob pressão. E aí, para não ter esse problema, né, de embolar e tudo mais, faz de forma bem mecânica. Eu tenho BAC, repete a sequência, BAC de novo, e aí, depois que eu repetir aqui BAC, vocês estão vendo marcado aqui BAC? Repetir. Eu vou começar do A. Na hora que eu começo, façam isso no papel, vocês vão ver que funciona direitinho. Na hora que eu começo do A, eu achei ACB. Entende? Então aqui, deixa eu pegar aqui, ó. Eu tenho que essa sequência aqui, ela é inversa. Por que ela é inversa? Vou fazer aqui na frente aqui para ficar registrado para vocês, tá? Por que ela é inversa? Porque se eu fizer um Ctrl C, repeti-la aqui, ó, eu vou achar, botar amarelinho, ACB. Conseguiram perceber? Bacana? Bacana. Sim. E esse, ó, tem um trem apitando aí. E esse BCA aqui, que sequência que é? O que vocês acham? Direto. É um bom chute, né, cara, que você deu. Então você já fez a análise aí. Mas eu também não guardo, não. O que eu faço? Mesma coisa, eu vou repetir a sequência. Na hora que eu repito a sequência, começando sempre pelo A. Começando sempre pelo A, eu achei que esse camarada aqui, ele é direto. Ó, ABC. Todo mundo entendeu? E esse outro aqui, só de olhar eu já sei? Inverso. Inverso. Eu não sei, mas se eu fizer o macete aqui, ó, esse macete é bom que você não tem que pensar muito, né? E às vezes a gente está numa situação que a gente não pode ficar pensando demais, senão até
até fede, né? Dá até mau cheiro, não é assim? Então, olha só, eu achei que CBA, eu achei que CBA é o quê? Inverso. E, por fim, né, se vocês já estão aí mais espertinhos, vou fazer a mesma coisa. E começando sempre pelo A, vou chegar à conclusão que o CAB também é ABC. Então, olha que bacana, pessoal. Deixa eu projetar aqui agora. Olha que bacana a conclusão que a gente conseguiu. Isso aí, pessoal, vocês não vêem em qualquer lugar, não. Esse macetão aí é patente Rihanna, hein? Eu posso pegar um motor que na marcação estejam lá ABC. Posso pegar um motor que a marcação esteja aqui BCA. E posso pegar um motor que a marcação esteja CA. Ou então, às vezes, essa inversão não ocorre aqui no barramento. Ela ocorre na hora de ligar aqui, ó, no painel. Eu inverti, botei CAB. Ou ainda, aqui está tudo certinho ABC. Na saída do contator que o peão faz a lenha. Né? Então, a lenha pode acontecer em qualquer lugar. Às vezes aqui estava ABC certinho, desceu ABC certinho, ligou aqui no relé térmico certinho, saiu certinho, chegou, andou 200 metros até encontrar um motor, no meio do caminho os cabos embolaram lá. Aí chegou lá no motor CAB, você não sabe direito como é que é, né? Então, o cara desconectou, não marcou. Então, assim, a inversão pode acontecer na entrada, no painel, na entrada do equipamento, na saída da gaveta, lá no motor, qualquer lugar pode acontecer. O fato é que se eu alimentar aqui no terminal 1, terminal 2, terminal 3, ABC, BCA ou CAB, o motor vai funcionar da mesma forma e vai girar para o mesmo... O mesmo vale para RST? O mesmo vale para RST. Se você substituir ABC por RST, é a mesmíssima análise. Exercitem depois colocando como RST. É mesmo, o R é o A, o S é o B e o T de tatu é o C. Beleza? Okay. E eu já tive, pessoal, assim, não discussão, mas eu já tive aí, né, o meu respeito aí, digamos assim, técnico, posto à prova, quando eu falei com um camarada que não, você pode ligar CAB, que não vai me dar. Eu não vou ligar, você tá maluco, o motor não vai explodir, não vai funcionar, vai lá para o contrário. Rapaz, é a mesma coisa. Não é. E no final ligou, e claro que óbvio que a matemática não falha, era, né? Então, assim, às vezes você tem que provar para o cara, né, que ABC ou CAB, o motor, ó, não vai tomar conhecimento, é indiferente para ele. Chegou a mesma sequência para o motor. É diferente, eu expliquei para o cara, é diferente de você ligar transformador em paralelo. Aí é uma das operações mais delicadas que eu vejo na elétrica, é ligar transformadores em paralelo. Porque aí sim eu tenho que ter ABC de um lado, ABC do outro. Se eu tiver ABC e CAB, dá curto. Porque eu estou fechando A com C, B com A, né, e C com B. Dá um tiro, explode tudo. Acho que esse era o medo do camarada. Né, porque eu estou ligando duas fontes, que são transformadores, é uma fonte, né? Estou ligando ela e estou fechando aqui, ó, por exemplo, A com C. Aí é tiro, aí é curto-circuito. B com A, C com... Eu tenho duas fontes separadas. Mas no caso aqui do motor, que é uma fonte única, chega uma fonte única para o motor. Se eu ligar ABC, BCA ou CAB, é a mesmíssima coisa, não muda em absolutamente nada. O ideal seria a gente estar... eu até sugeri ao Maicon para fazer essa experiência em laboratório, na bancada, para gravar, para mostrar para vocês que eu posso ligar essas três sequências que nada muda no sentido de giro. O mesmo vale ao contrário. Se eu ligar ACB, ligar BAC ou CBA, o motor, nessas três condições, ele também funciona exatamente da mesma forma. Tá? Então, ou seja, é um baralho de letras, ABC, RST, STA, TAR, não, TSR, imaginou? Você fica louco, né? Então façam esse macetezinho aqui que acaba toda a dificuldade. Aí vocês vão conseguir aí, né? O cara tá ciente do que está fazendo.
Entendeu? Isso é muito importante para nós por causa disso. Né? A inversão acontece em qualquer lugar, pessoal, e dá dúvida. E aí você pode usar isso daqui para fazer a correta ligação do motor para garantir que ele vai girar para o mesmo lado. Bacana? Dúvidas? Ok? Para finalizar aqui o nosso conteúdo dessa aula, pessoal, está acabando, tá? Vou ter só mais um pouquinho. É importante a gente... Por que eu estou ligando isso aqui? ABC, né? Sequência direta. Aqui entrou no motor, ó. Na hora que entra no motor, o que tem aqui? Esse aqui entra no estator do motor. O estator é a parte estática, fixa, que não gira. A carcaça. Na hora que entra na carcaça, existe um enrolamento, 3 enrolamentos. Porque nós estamos falando de um motor trifásico. Chique, né? Nosso nível aqui é outro, né? Monofásico é para pobre. Nosso nível aqui é trifásico, é sistema de potência, é indústria. Então, se eu pegar um motorzinho da VEG aí, ó, trifásico, bacaninha, aqui é a caixa de ligação, aqui que os cabos entram e fazem as conexões. Nós vamos aprender isso em detalhes também. Esse motor trifásico, o que tem aqui na parte do estator dele? Tem 3 bobinas, 3 enrolamentos de cobre. Um para cada fase. Um para a fase A, um para a fase B, um para a fase C. Não precisa ser nenhum gênio para perceber isso, né? Claro, motor trifásico, o que tem trifásico, papá, aquela história toda, tem um enrolamento para cada fase. E por norma, meninos, guardem isso, é importante frisar, por norma de fabricação de motor, eu numero essas bobinas. O início da bobina tem um número, o fim da bobina tem outro número. E isso por fase tem uma ordem que a gente segue. A ordem é muito simples. Eu chamo o início da bobina 1 de 1, e o motor quantas fases tem esse motor? Esse motor tem 3 fases. Então, eu sempre pego 1, somo com o número de fases do motor, que é 3. 1 mais 3 dá quanto? 4. A bobina 2 começa no início da bobina com o número 2. O motor é trifásico, somo 3 fases, deu 5. A bobina 3 começa com o número 3, o início da bobina, e o final da bobina, 3. O motor trifásico são 3 fases, 3 mais 3, 6. Eu falo isso porque quando o motor é monofásico, é uma fase, então eu somo 1. Então fica 1 mais 1 é igual a 2, e aí tem um rolamento auxiliar também no motor monofásico. Aí fica aqui 3, 4, 5, 6. Né? Então, o número que eu somo aqui tem a ver com o número de fases da máquina. Como é que o número de fases é igual a 3? 1 com 3, 4. 2 com 3, 5. 3 com 3, 6. Nunca mais vocês vão esquecer isso. Lembrando que o motor trifásico tem 3 fases. 1 com 3, 2 com 3, 3 com 3. Decoraram já? Guardaram isso pro resto da vida de vocês? Tá arriscado vocês lá com 95 anos, né? Com o netinho contando história pro netinho e falando pro netinho lá, meu querido. Lembre-se na sua juventude que o motor trifásico, aí o início da bobina é 1 e o final é 4. 2, o final é 5 e 3 com 6. Isso é importante a gente saber na hora de fazer a ligação correta. Ter ligação delta, ligação estrela, motor de 6 terminais, 9 terminais, 12 terminais. Isso é importante a gente conhecer. Bacana? E o netinho disse, poxa, vovô, como é que você aprendeu esse negócio tão difícil? Estudei no IF. Histórias aí para a juventude futura. Beleza? Bom, por enquanto, então, né, a gente está chegando na máquina, né? Eu estou pegando o trifásico e estou levando para dentro da máquina. Temos 3 enrolamentos aqui no estator. Bacana. E agora, não sei se vocês já viram isso em circuito de potência, se não viram, verão, né, muito em breve, tem 2 formas de eu ligar esse meu motor. Essas 3 bobinas aqui, eu posso conectá-las de 2 formas distintas. Quais são? Ligação estrela ou Y, que a gente fala, ligação estrela, ou porque parece uma estrela, né? Aquelas estrelinhas ninja, tá lembrado aquele trem? Do Jiraiya lá, aquele negócio? Quem lembrar do Jiraiya aí é mais velho que eu, hein? Quem não lembrar, que nunca ouviu falar de Jiraiya, porque ainda é um bebê, ok? Lembrando em relação ao professor. Tem alguém que lembra do Jiraiya aí? Acho que não tem ninguém, não, que eu tô ficando velho mesmo, hein, cara? Eu quem? A Cipreste. Ô, Cipreste, tem um dos meus, hein, cara? Brincadeira, Cipreste, eu sou mais velho que você. Mas o Jiraiya era um ninja muito famoso, tá, pessoal? Antes dos Power Rangers da vida aí. O que eu tava falando? Do Jiraiya, né?
da estrela, estrelinha ninja, ou um Y. Por quê? A gente vai ver que tem um jeitão aqui, ó, de um Y, um jeitão de uma estrelinha ninja. E aí as bobinas, 1, 4, 2, 5, 3, 6. Como é que eu faço o fechamento dessas bobinas dentro do motor? Se eu ligar simplesmente aqui a fase A no 1, a fase B ou S no 2, a fase C ou T no 3, o motor não funciona não, né? O 4 ficando aberto, o 5 está aberto, o 6 está aberto, o motor não vai girar, não tem condição, eu tenho que fechar, é um circuito aberto, eu tenho que ter um circuito fechado. Como é que eu faço o fechamento do circuito para dar continuidade no circuito, para a corrente entrar e voltar, ir para algum lugar? Eu tenho que fazer um fechamento. O fechamento mais simples que nós temos, mais fácil, é o fechamento em Y, ou estrela. Como é que eu faço o fechamento em Y ou estrela? Eu pego um cabo no 4, curto o circuito com 5, curto o circuito com 6. Ligo comum, né, num ponto comum. Que ponto comum é esse 4, 5, 6? Olha aqui, ó, é o centro estrela. Esse centro aqui da estrela é a união, curto mesmo, né, do terminal 4 com o terminal 5 com o terminal 6. Agora eu vou ter um circuito que vai passar por essa bobina, por essa bobina, por essa bobina, e vai ter vários caminhos para a corrente circular. Eu tenho um circuito fechado, onde a corrente vai circular, onde será consumida uma potência em watts, né, é onde eu vou conseguir tirar potência mecânica, cavalos, do eixo do motor. Se eu alimentar simplesmente 1, 2, 3 e não fazer o fechamento, eu não tenho um circuito aberto. Energizado, sim, porém aberto. Eu tenho que fazer o fechamento. Flagram? Estou conseguindo flagrar aí? Viram? Então, como é que eu faço o fechamento? Olha só. Aqui, eu estou usando só para vocês irem acostumando, tá, pessoal? O R poderia ser o A, o S poderia ser o B e o T poderia ser o C de casa, né? Mas vou chamar de RST. A fase R chegou no início da bobina 1, atravessa toda a bobina do motor, o enrolamento do estator do motor, sai a corrente no 4. Na hora que ela sai do 4, ela vai encontrar aqui, ó, o 5 e o 6, tudo jampeado aqui, ó, curto-circuitado aqui no centro da estrela. A corrente vai, a outra fase, B ou S, chega na 2, atravessa todo esse enrolamento e chega no 5. Chega na S ou na B, atravessa todo o enrolamento na fase 2, chega no S, no 5 aqui, ó, e o 5 está junto com 4, junto com 6. Mesma coisa vale para a terceira fase. Vou alimentar aqui com a fase C, 3 ou T de tatu, e vai passar dentro da bobina do estator, chegar no 6. Peguei a fase T ou C de casa, cheguei no 3, atravessou a bobina, saiu no 6. No que sai no 6, encontrou o 4 e o 5. Aqui, isso aqui é um nó. Lembra que eu comentei de um nó lá atrás? Isso aqui é um nó. Corrente vai vir do 1, entrou. Do 2, sai no 5, entrou. Entra no 3, sai no 6, entrou. Eu tenho 3 correntes entrando nesse nó. Tem alguma corrente saindo? Tem, não. Se o sistema for trifásico, equilibrado, simétrico, o que significa isso? 127, né, entre fase neutra, ou 220 entre fases, por exemplo, direitinho, todos com o mesmo valor de pico, todos defasados de 120 graus, exatamente 120 graus, não vale 119, 118, tem que ser exatamente 120 graus, porque se defasar de 118, não vai dar 0, né, não vai dar 220, tá lembrados? Então, se tiver tudo certinho, a corrente que está entrando aqui, na hora que eu somar a corrente que vem aqui da fase A, B e C, na hora que eu somar essas 3 correntes nesse nó, vira 0. Mas se tiver algum desequilíbrio, esse enrolamento aqui está meio queimado, está com muita resistência, aí as correntes vão entrar para uma fase, aonde tiver o desequilíbrio, maior ou menor, né, ela pode chegar por 2 e voltar um pouquinho pela terceira, né? Então, entra aqui, ó, corrente pelo 5, entra a corrente pelo 4 e volta pelo 6, por exemplo. Se eu curto-circuitar aqui, ó, deu um curto-circuito no motor interno, nesse enrolamento 3, vai vir corrente pelo 5, corrente pelo 4, vai voltar pelo 6, 6 virou um curto, né? Então volta pela fase T, vem corrente pela R e a S e volta pela T, ou vice-versa.
Ou seja, aí vai criar, tem que fazer uma análise de circuitos daqueles de nó, bem caprichada, para saber quanto que vem de corrente na A, na B, quanto que volta pela C, ou o contrário. O fato é que isso ocorre quando há um desequilíbrio. Se tudo está funcionando bem, motor trifásico, rede da CEMIG trifásica, bacaninha, tudo direitinho, a corrente aqui, ó, tende a uma anular a outra. Ou voltar muito pouquinho, está chegando 10 amperes, volta 0,1 às vezes, um está com 10, outro está com 9,9, outro está com 9,8. No final ali está tudo muito próximo do equilibrado. Se a somatória não der zero, vai dar muito próxima de zero. Entendeu? Isso aqui é a conexão em estrela ou Y. Podem falar tanto um quanto o outro, os dois são muito. Ou star, né? Star é inglês, né? Se vocês pegarem um livro, um manual em inglês, vocês vão ver a conexão Star Connection, né? Star Connection ou então Star Wiring, com W-I-R-I-N-G, enrolamentos em star, né? Estrela, Star Wiring, né? É muito comum de pegar livro e manual com esse termo também. Dúvidas com relação à conexão das bobinas em Y, pessoal? O que vocês acham? Tranquilo? Tranquilo. E agora, eu posso pegar as mesmas 3 bobinas e conectá-las num outro tipo, muito comum, muito usual para motor industrial, que é a conexão delta, ou aqui é o delta, né? É triângulo. Delta, até vou mudar aqui, triângulo, que é um triângulo, né? Aquele triângulo de forró, triângulo ou delta, mesma coisa, né? Eu tenho as mesmas 3 bobinas, só que agora a ligação é um pouco mais trabalhosa de entender, sim. Aqui é fácil de entender. Assim dá um pouco de trabalho, depois que você pegar o macete, acabou. Acompanha comigo. Todo mundo acompanha comigo aí. Sai do 2... liga no 4. Ó, dou essa de chavada aqui, ó. Do 2, dou uma de chavada para o 4. Do 3, dou uma de chavada para o 5. E do 6, de chava aqui no 1. De novo. 2 com 4. Eu faço isso, ó. Tenta, aí eu vou precisar que vocês desenhem. A gente faz isso no quadro, né? Quando a gente está no presencial, vocês fazem isso no caderno. Como aqui a gente está tudo no online, façam aí no caderno as 3 bobinas depois da aula. E aí repete a conexão. 2 para o 4. Pode fazer voltinha, não precisa fazer quadradinha assim, não. Né? Faz a voltinha mesmo, um arco, 2 por 4, 3 com 5, 6 fecha aqui no 1, entendeu? Essa é uma forma de ligação em delta. Como é que fica isso aqui? Por que é delta? Na hora que eu pego essa ligação e redesenho ela parece um delta. A anterior parecia uma estrela, né? Ou um Y, né? Deixa eu ver. Aqui, ó, parece um Y. Essa aqui, se eu redesenhá-la, parece um delta, um triângulo. Como é que fica isso? Eu liguei, olha só, o 1 está ligado com o 6. Aqui, ó, o início da bobina 1 está ligado lá no final da bobina 3. Percebem? Início da 1 com final da bobina 3. Aqui eu vou chegar com a minha alimentação R ou A. Depois eu peguei o início da bobina 2, liguei no final da bobina 1. Então, essa bobina eu chamo de 2. Bobina 1, bobina 2, bobina 3. O início da 2, liguei no final da 1. O início da bobina 2, eu liguei no final da 1, no 4 da 1. E o início da bobina 3, eu liguei no final da bobina 2. É muita sopa de letrinhas. Acompanha comigo. O início da terceira bobina, eu liguei no final da segunda bobina. Será que é isso? Olha o início aqui, ó. O início da terceira bobina, que é o ponto 3, eu liguei no final da segunda bobina, que é o ponto 5. Então, eu liguei 3 com 5. Olha o 3 com 5 aqui. 1 com 6. Olha o 1 com 6 aqui. 2 com 4. Olha o 2 com 4 aqui. Se eu fizer... Isso aqui é jump, tá, pessoal? Pega um cabo mesmo, né? Pego no terminal 2 e ligo com o terminal 4. Faça essa conexão. Pego o terminal 3 e jumpeio, faço um jump lá com 5. Pego o 6, levo esse cabo lá para o 1. Isso é feito dentro da caixa de ligação do motor. Bacana? A gente vai ver, vocês vão ter a oportunidade de conhecer isso melhor, essas ligações na prática aí. Aí eu vou alimentar o primeiro vértice do delta, ou do triângulo, com R,
o segundo vértice do triângulo com a fase S ou B, e o terceiro vértice do triângulo com a fase T ou a fase C, né, ABC, né, T de tatu, ou a fase C de casa. E aí eu posso ligar esse motor aqui em delta ou em triângulo. Muda alguma coisa para o motor, ligar ele em triângulo? Falei errado, né? Em estrela. Muda alguma coisa para o motor, ligar ele em estrela ou em delta? Vocês acham que muda alguma coisa para o motor? Sim ou não? Ou para o motor não faz diferença? Talvez sim. Porque senão Muda- não teria essa diferença, né, de delta ou triângulo ou estrela e Y. Isso aí, tem razão. O que muda? Se a gente observar essa ligação aqui da estrela, meninos, essa bobina do motor é um enrolamento físico, está lá no estator, na carcaça da máquina. Ela está submetida a uma tensão que chega aqui 127, por exemplo, e aqui é um ponto neutro. Eu falei que a corrente aqui se anula. Se a corrente se anula, a tensão aqui é zero, né? Então, neutro, 127 para zero. Aqui é um ponto neutro que a gente fala. O N está aqui. Eu posso, inclusive, pegar o neutro do meu sistema e conectar nesse ponto. Aqui sai o ponto neutro. Quando é um gerador de corrente alternada, o neutro sai justamente daqui, ó, sabiam, né? Da onde que vem o neutro do transformador? Da onde que vem o neutro do gerador? O neutro sai justamente desse ponto, do 4 com 5 com 6. Daqui eu derivo o neutro. Então, é o nosso neutro. Isso aqui é 127, o neutro é zero. Eu tenho 127 volts na bobina. Se eu cheguei aqui com 127 na fase C ou T, aqui é zero, eu vou ter 127. E aqui eu vou ter 127 também. Na conexão em estrela, as bobinas da minha máquina, elas estão submetidas a uma tensão, por exemplo, de 127, que é fase para o neutro. Elas estão submetidas a uma tensão fase neutro, uma tomada na nossa casa, 127, por exemplo. Ok? Na hora que eu conecto a mesma máquina em delta, olha que eu tenho aqui, ó, esse outro ponto 4 está chegando à fase 2, ó, a fase S. Eu tenho no início da bobina uma fase, no final da bobina eu tenho outra fase. Isso vale para os três, ó. Fase chegando nessa bobina aqui em cima, fase chegando embaixo. Fase chegando aqui no 5, fase chegando no 2. Percebam que aqui, pessoal, eu tenho as mesmas bobinas lá do estator. Agora não é 127 mais fase neutro, agora é fase para fase. Se fase neutro é 127, quanto que dá fase para fase? Dá quanto? Quem te fez as contas lá? Se eu pegar um chuveiro e ligar entre duas fases, qual que vai ser a tensão dele? Vê se tem alguém esperto aí. 220. 220. Então, se aqui o meu motor estaria submetido, o enrolamento do motor estaria submetido a uma tensão de 127 volts, aqui o mesmo enrolamento estará submetido a uma DDP de 220 volts. Porque agora eu tenho duas fases chegando na bobina dele, no enrolamento dele. Não é mais fase neutro como aqui. Então, a diferença está entre eu alimentar as bobinas do meu motor em 127 ou, nesse caso do delta, alimentar as bobinas do meu motor em 220. E aí o comportamento do motor muda. Porque se a tensão mudou, a corrente que vai circular vai ser maior e o torque do motor vai ser maior também. Então, claro que se eu ligar um motor em delta, a corrente que vai circular por ele é maior, porque a tensão é maior e o torque dele vai ser maior. E a gente vai ver que o mesmo motor, eu posso conectá-lo em delta ou em estrela, dependendo da tensão da rede, dependendo do que você quer de resultado, né? Então, na própria placa do motor, a VEG, por exemplo, esse é norma, lá a gente ensina, ó, você liga o motor em delta, você tem que ligar os terminais assim, assim, assim. Se quiser ligar ele em estrela, tem que ligar dessa forma. Nós vamos abordar isso com mais calma, né? E aí você vai ter que perceber o que você quer de resultado, né? Ou então, qual que é a tensão da rede? Muitas vezes é assim. Se a tensão da rede, né, for 380, você liga ele em estrela. Se a tensão da rede for 220, você liga o motor em delta para ter o mesmo resultado. Aí eu vou explicar isso melhor. Como é que o Michael, a gente vai trabalhar isso daqui em diante, né? De acordo com a tensão da rede, de acordo com o resultado que você espera, como que a gente tem que ligar o motor.
Não é nada demais, coisas bem tranquilas. À medida que a gente for avançando aqui nos conceitos, naturalmente vocês vão entendendo isso. Até porque aqui nós temos 3 terminais só para ligar, né? RST. Depois a gente vai ver, ou então 6 aqui, né? Eu vou conectar o 2 com 4, 3 com 5, 6 com... Tem motor que tem 12 pontas, 9 pontas. Então eu tenho que saber o que eu estou fazendo para o motor dar a potência adequada, não queimar, né? Para ele não ter risco de queimar, para ele não ter risco de estar ligado com torque reduzido. A gente vai entender isso, é o nosso curso. E nisso que eu quero focar. Não adianta a gente fazer as matemáticas mais malucas se eu não sei ligar um motor de 12 pontas. Né? Eu não sei se eu devo ligá-lo em delta ou se eu devo ligá-lo em estrela. Né? Então, a gente tem que saber isso como técnico, saber isso muito bem. Mais do que a modelagem matemática em si do motor de indução. Bacana? Aqui eu dou sequência, mas eu falo, dependendo de falar isso na próxima aula. Pode ser? Acho que já 9h47, já falamos bastante, senão vocês piram um cabeção também, né? Até aqui, pessoal, ligação estrela, delta. Quais são as dúvidas que vocês têm para mim? Entenderam nada? Conseguiram pegar alguma coisa? Como é que tá aí? Quem puder me ajudar? A princípio tá tranquilo. Deu pra pegar tudo. Eu vou parar de apresentar aqui. Pessoal, é a primeira vez, primeiro contato que vocês estão tendo com a disciplina, né? Então, é normal, natural, dar alguma dúvida, ficar um pouco inseguro. Para isso é importante escrever. Dica, revejam o vídeo, escrevam, façam, desenhem, façam conta, retangular, polar, desenha bobina 1, bobina 2, bobina 3, coloca os números padrão, 1, 4, 2, 5, 3, 6, né? Façam as conexões em delta, façam as conexões em estrela, para ir percebendo a diferença, faz o fechamento, começa, mesmo que tenha dúvida, mesmo que não esteja ainda entendendo muito bem, é importante desenhar, escrever, fazer essas continhas que nós fizemos. Eu te garanto que quem fizer esse exercício aqui no início do curso vai conseguir entender muito bem, não só na disciplina, mas como a disciplina também de circuito de potência que vocês têm, no terceiro módulo. Beleza? Tranquilo, meninos? Obrigado pela atenção, então. Né? Se não tiver nenhum comentário, obrigado pela atenção. Bom descanso. Fiquem com Deus, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Boa noite, professor. Amém. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Fiquem com Deus. Bom descanso.